tie. Convoque seu Buda, o clima tá tenso. Mandaram avisar que vão torrar o centro. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Olha que está gravado. Volta aí. Boa noite, pessoal. Sou o Carlos. Boa noite, pessoal. Eu sou o Igor e hoje nós iremos falar sobre a falta de independência do Banco Central. Mas primeiro o Carlos vai dar uma contextualizada para a gente. Esse assunto foi proposto por essa besta que nos ensina e depois de ler o artigo Falta de Independência do Banco Central, escrito por José Fernando Hagar, vamos poder explicar um pouco por que os governos são tão interessados na falta de independência desse órgão. Pessoal, o que representaria a independência do Banco Central? A independência do Banco Central representaria sua capacidade de buscar como prioritariamente a estabilidade dos preços e em seguida a estabilidade do mercado financeiro. Como a gente vem conversando, em países onde o governo tem total interferência nas políticas distributivas do Banco Central, ocorre um grande estreitamento nos horizontes de planejamento do mesmo. Há um círculo vicioso entre inflação elevada e baixa independência do Banco Central. A inflação elevada dificulta o controle da oferta monetária e da expansão de crédito do Banco Central ao setor público. Então, Carlão, você pode dizer para a gente quais são as razões que levam o governo a ser contra a independência do Banco Central? Com certeza. Dívida ativa. Uma grande dívida interna reduz a preferência das autoridades políticas pela independência do Banco Central. A razão é a oportunidade de reduzir parcialmente via inflação essa dívida. Um exemplo, se você tem 100 mil reais em dívida e a inflação aumenta, esse valor desvaloriza e a sua dívida consequentemente reduz. Uma outra razão são os déficits orçamentários, o governo gastando mais do que arrecadando. Mas quem vai falar um pouquinho sobre isso é o Igor. Então, pessoal, o nível dos déficits orçamentários afeta a preferência das autoridades na aplicação da independência do Banco Central, porque países em desenvolvimento, eles tendem a ter seu sistema financeiro baseado na arrecadação de impostos, mas como a estrutura econômica do país é limitada, não é o suficiente para pagar as suas contas. E o que eles fazem? A técnica da senhoriagem, que é imprimir dinheiro para poder pagar as contas, mas com isso eles vêm gerando uma grande inflação. Então, pessoal, quem souber uma máquina que imprime dinheiro aí... Eu topo. Portanto, a teoria que mostra a menor independência do Banco Central está associada à maior variância da inflação. Ou seja, pelo fato das taxas de inflação serem altas e instáveis, levam a população a não acreditar mais nas políticas públicas econômicas. Tá bom? Vamos lá, hein? No Brasil, na década de 80 e início dos anos 90, houve baixa independência do Banco Central e foi registrado nesse período grande atividade de política econômica monetária, influenciando as políticas do Banco Central. Esse cenário intensificou o impacto na incerteza das políticas monetárias, impondo altos custos recessivos nas tentativas de desinflação. Após a implantação do Plano Real, há evidências de maior dependência do Banco Central, buscando alternativas para estabilizar os preços. Atualmente. Então, pessoal, para tratarmos da situação atualmente, não existem artigos que estudaram o caso. Nossas conclusões foram tiradas em matérias de opinião, em matérias da revista Exame, o Globo e pesquisas que algumas ONGs fizeram sobre o assunto. Após a implementação do Plano Real, o Banco Central permaneceu com certa autonomia, tendo presidentes em destaque como Gustavo Franco e Gustavo Loyola. No entanto, os problemas relacionados ao aprofundamento da dependência do Banco Central se deram a partir da saída do ex-presidente Fernando Meirelles em 2011, quando o atual presidente Alexandre Tombini assumiu e começou a haver uma coordenação entre a política monetária e fiscal em prol dos gastos públicos. No governo atual, o Banco Central fez uma queda forçada da taxa de juros para 7,25% para tentar seguir impulsionando a economia. Porém, isso gerou apenas PIBzinhos, como se diz na linguagem econômica, sem falar que a inflação seguiu aumentando. A partir dessa queda forçada, ficou evidente que o Banco Central passou a agir coordenadamente com o Ministério da Fazenda em prol dos gastos públicos.
O governo, com isso, acabou chutando o tripé macroeconômico estabelecido na década de 90 para tentar equilibrar a economia brasileira. Além disso, o mesmo capturou a autoridade monetária do Banco Central, retirando a sua autonomia. O órgão que tinha o papel de ser regulador da moeda agora intensifica a política inflacionária do governo. Conclusão. Aparece de Aí hoje. quer ver, mas quando não for filmar, eu faço isso aqui tudo de uma vez. Então, pessoal, eu sou o Ayrton. Para finalizar o nosso assunto aqui nesta noite, eu vou passar informações rapidamente para vocês. Neste momento econômico, apesar de a proporção menor, temos aspectos parecidos com a crise anos antes do Plano Real, de um Banco Central sem autonomia que age em prol das políticas do governo. E temos uma situação de incerteza na face da população, o que pode acontecer consequências ainda mais desastrosas se nenhuma medida for tomada. A discussão a respeito da independência total ou não do Banco Central divide diversos economistas. Porém, devido ao nosso histórico de crises associadas à dependência do Bacen, podemos ver que para o nosso país essa prática de intervenção do governo na política monetária tem sido ruim e é preciso adotar medidas para que o Bacen volte a ter a sua autonomia, visando o combate à inflação e a redução à incerteza política. Então, pessoal, essas foram as informações que eu trouxe para vocês essa noite. Muito obrigado. Boa noite.